Olá, bem-vindos às Pílulas do Turismo Sustentável, um projeto do Colab Turismo, iniciativa criada pelo Programa de Fomento ao Turismo Sustentável de Brumadinho. Mensalmente, iremos tratar de temas relacionados à criação e gestão de projetos, acesso a recursos financeiros, inovação e desenvolvimento sustentável. Mas nesta primeira edição, vamos começar falando do turismo em si. Você sabe como essa atividade surgiu como atividade econômica? Bem, antes de mais nada, nós vamos confirmar o que você já deve saber. O ser humano sempre gostou de viajar. Os primeiros grandes deslocamentos regulares entre nações e continentes aconteceram por motivos religiosos. Com a consolidação do cristianismo e a construção da Igreja do Santo Sepulcro em Jerusalém, as peregrinações se tornaram constantes para aquela região, havendo também, a partir do século VI, visitação a Roma, origem da palavra romeiro. As cruzadas, entre os séculos XI e XIV, a princípio militares e com motivação religiosa, acabaram incrementando as viagens e o comércio na Europa, fazendo surgir as feiras comerciais nas estradas mais movimentadas, meios de hospedagem que muitas vezes ofereciam serviços típicos de agências de viagem. Entre os séculos XI e XIX, com a expansão comercial da Europa e o uso da bússola, os europeus conheceram lugares diferentes e teve início uma intensa atividade relacionada com viagens, negócios e aprendizagem, inclusive surgindo, já no século XVI, o primeiro guia de viagens na França e um dos primeiros hotéis do mundo no Egito. Nessa época começaram os Grand Tours, antecessores dos intercâmbios culturais, particulares, iniciativas das famílias que queriam seus filhos conhecedores de outros continentes, outras culturas e idiomas, para assim conduzirem suas vidas e seus negócios, e que duraram até metade do século XIX, quando foram superados pelas facilidades de viagem a partir dessa época. Thomas Cook organizou a primeira viagem coletiva em 1841, dando início à comercialização das viagens como as conhecemos hoje. Ele realizou viagens pela Europa, para os Estados Unidos e África, locais onde se articulou e incentivou outras pessoas e negócios. Foi criador do voucher de hotel e utilizou serviços de guias de turismo a partir de 1846. Ainda na segunda metade desse século, a American Express começou sua atividade, criou o Travel Check e também uma das maiores agências de viagens da história, e tem prestado relevantes serviços ao turismo mundial. Em 1949, foi vendido o primeiro pacote aéreo, e a partir daí o avião passou a ser a principal opção de todos os serviços envolvidos para a atividade, tornando-se cada vez mais intensa, fomentadoras de outras e motor da economia de outras cidades e países. Em 1907, recebemos no Brasil a primeira excursão internacional, organizada pela agência Thomas Cook. A partir desse ano, é oferecido incentivo para a construção de hotéis. O Copacabana Palace foi construído em 1922 e que, em alguns casos, acumularam a função de cassino e casa de espetáculo, atividades que incentivaram o turismo até a proibição do jogo em 1946. Em Minas Gerais, ao contrário do que muitos possam imaginar, a atividade turística foi inicialmente motivada pelas águas medicinais das termas de Poços de Caldas, Araxá e outras cidades. E foi somente em meados dos anos 1950 que as cidades históricas passaram a ter algum tipo de interesse turístico, por guardar muito da cultura brasileira em sua arquitetura e urbanismo. Aliás, foi logo em seguida que a nossa capital, Belo Horizonte, recebeu as obras de Oscar Niemeyer, que imediatamente se tornaram um grande atrativo turístico e pronunciavam a vanguarda da arquitetura brasileira para todo o mundo. Minas Gerais tem um rico patrimônio histórico, cultural e natural e atrai visitantes de todo o mundo. Sua arte e culinária são respeitados por toda parte, e até mesmo o jornal The New York Times já afirmou que não há culinária melhor no hemisfério sul do que a culinária mineira. Brumadinho caminhou junto com o crescimento do turismo de Minas Gerais, por contar com paisagens belíssimas e rico patrimônio histórico, cenário ideal para o descanso, a contemplação e, para aqueles que gostam, a prática de esportes de aventura. Mais recentemente, o Instituto Inhotim criou em Brumadinho um dos maiores museus de arte do planeta, com acervo de valor artístico inestimável.
Hoje, recebe milhares de visitantes ao ano e é responsável por trazer viajantes de todo o mundo para a cidade. Você gostou? Curta o canal e não deixe de assistir às demais pílulas do turismo sustentável aqui. Obrigado.